不介绍。漂亮呀，beautiful 是吧？有鲜花。咦，有鲜花。还能是。随便转吧，随便转。随便转。公啊，有了，我把门开开啊。Então, galera, o Mestre Hu, trouxe eu e o Alex, amigo da Rússia, aqui pra gente conhecer a escola nova. Então, essa escola aqui ainda tá em reforma, mas já tá funcionando, né? Os caras aqui no Sandá. A escola tradicional Shaolin Shiba não é apenas um lugar de treino. Ela é reconhecida em toda a China como um dos últimos refúgios da tradição Shaolin, e Mestre Hu, o guardião desse conhecimento. Mas tradição não significa apenas repetir o passado. Por isso, o Kung Fu se expressa não só nos estilos clássicos, mas também no Sandá, a arte de combate que transforma os movimentos em aplicação real em competição. Entre socos, chutes e projeção, o corpo aprende a lutar e é testado em combate. O Sandá é a arte de combate moderna do Kung Fu. Ele une a tradição marcial à aplicação na prática, mas sem perder o cuidado com a integridade dos atletas. Por isso, em campeonatos, é comum vermos o uso de equipamento de proteção. A grande diferença do Sandá para outras lutas, como Muay Thai ou Kickbox, está justamente na sua essência, a agilidade e as projeções. Enquanto em muitas modalidades a luta permanece apenas em pé, no Sandá, o domínio das quedas e projeções faz toda a diferença. Não é à toa que essa arte já revelou grandes nomes como Muslim Salikov, Zabit Magomedashripov, Zhang Weili, também a Norma Drummond, referência internacional e atleta do UFC. E entre os nomes mais icônicos está o Yi Long, o monge Shaolin lutador. Ele se tornou uma lenda viva ao levar o espírito do Kung Fu para os rings. O Sandá veio para nos mostrar que o Kung Fu também pode ser adaptado ao ringue e também tem mostrado seu valor e presença nos combates do mundo moderno. Yeah. Taking serious.
你好。E no app do Mente Pura, você encontra aulas práticas e uma comunidade onde podemos treinar juntos, compartilhar experiências e crescer lado a lado. Ele é apenas a porta de entrada para algo muito maior, um estilo de vida de corpo forte, energia equilibrada e mente pura. E por tempo limitado, o acesso está totalmente gratuito. Comece hoje mesmo com essa transformação. Baixe o app e faça parte da comunidade Mente Pura. Para entender a dimensão do Kung Fu na China, podemos imaginar algo parecido com o futebol no Brasil. Aqui, cada cidade tem suas próprias escolas e a competitividade é acirrada, como a de times rivais em campeonatos nacionais. Os alunos treinam em média 6 horas por dia, 6 dias por semana. É uma rotina que exige disciplina absoluta, porque cada competição é um grande palco. E o desempenho dos alunos decide não só o futuro deles, mas também a reputação de seus professores. Na China, ser professor de Kung Fu não é apenas ensinar movimentos, é carregar uma responsabilidade imensa sobre os ombros. Se sua equipe não render, isso afeta sua credibilidade e pode até comprometer sua carreira. E sim, esse peso também reflete no salário. Um professor experiente em uma escola renomada pode ganhar entre 4.300 a 11.000 reais por mês, valores que sobem ainda mais em grandes cidades. Já um mestre famoso, seu salário pode ultrapassar os 50 mil reais mensais, dependendo de sua fama e o número de alunos. E é nesse cenário de alta exigência e competitividade que o Kung Fu chinês se desenvolve, não apenas como tradição, mas uma indústria de disciplina, superação e resultados.
Man, look at the left. Tem sido uma jornada difícil, mas de muito aprendizado. Me interessa assim o quanto que você treina fora daqui, né? É sempre muito menos do que você vai treinar numa escola de Kung Fu. É muito difícil você ter uma rotina dessa fora de uma escola de Kung Fu, porque aqui a rotina é essa, todo mundo faz a mesma coisa, né? Você acaba tirando um tempo só para focar no seu próprio desenvolvimento pessoal. E primeira semana não estava nem conseguindo andar direito, de tanta dor no corpo, o corpo inteiro doendo, pescoço, perna, abdômen, as costas, tudo muito dolorido. A dor continua, só que eu já não sinto tanto assim, você vai se acostumando com a dor, né? Acho que é mais ou menos esse o processo. Estou contente com o resultado, até aqui também consegui melhorar muito, principalmente algumas coisas que é bem difícil você treinar sozinho, né? Acho que as maiores dificuldades do treino sozinho é na parte das acrobacias, porque acrobacia você treinar sozinho é bem perigoso e você sempre precisa estar muito correto no movimento para conseguir progredir para um movimento um pouco mais avançado. Isso é a maior dificuldade de passar também nos treinos online, assim, a acrobacia. Não tem como. Você precisa de ter um ambiente seguro para você treinar, você precisa ter um professor ali perto para te corrigir caso você esteja fazendo alguma coisa errada, porque a chance de se lesionar é muito grande de qualquer forma, mas num ambiente controlado, né, com o professor ali, você vai conseguir desenvolver as suas técnicas ali de uma maneira mais segura. Claro que sempre tem os riscos, né? E as formas, também quando você treina sozinho, é comum você ter algum erro que passa despercebido, né? Então esses erros que passam despercebido, você vai treinando errado, depois de um tempo a sua forma, você tá com esse vício, né, de fazer uma forma de uma maneira, e para corrigir isso também dá trabalho depois. Mas é por isso que eu tô aqui, para aperfeiçoar meu próprio Kung Fu, né? Kung Fu, a gente fala que é uma arte que você vai levar para a vida. Sempre vai ter coisa para você aprender, sempre vai ter movimento para aperfeiçoar, para manter, para melhorar, flexibilidade e tudo mais. Então está sendo uma oportunidade única. Tá aqui e estou muito contente com o resultado até então. Tem alguns desafios ainda pela frente, não sei se eu vou conseguir, né? Eu quero terminar para apresentar uma nova forma. Tem algumas formas que eu gostaria de aprender a tradicional mesmo, não as outras formas, né? Essa escola também, eu escolhi ela porque ela tem uma linhagem, uma tradição Shaolin, com uma linhagem que você pode confiar do Kung Fu tradicional, assim como o mestre falou, né? O Kung Fu moderno, muitas vezes ele deixa de lado a energia, a força que vem do Kung Fu, que está conectado com a medicina tradicional chinesa, com o Qigong Shaolin, para uma apresentação mais bonita.
né? Então, por mais que os movimentos são bonitos, você não tem a energia interna, não tem a força interna sendo gerada que nem no Kung Fu tradicional. Por isso, a importância também de pegar uma escola muito bacana e uma linhagem muito bacana. Então, tem que tomar cuidado quando você vai escolher a sua linhagem, da onde que é o seu mestre, né? Quando você vai escolher o seu mestre, quem que vai te guiar e quem é o mestre do seu mestre, quem foi o mestre do seu mestre, que linhagem que você segue. Se não tem o seu mestre, tem que ter um mestre, né? Todo mestre tem que ter um mestre. Não tem como você se tornar um professor se você não tem um mestre. Muitos dos ensinamentos você nunca iria conseguir chegar nem perto se você não tiver um mestre. E é difícil descrever a diferença de um mestre verdadeiro. A gente às vezes acostuma com as pessoas que se autodenominam mestre, né? E acredita que eles já dominaram o Kung Fu, já dominaram tudo que tinha para dominar, a ponto de se chamarem mestre. E quando você está de frente com o mestre real, né, que nem o mestre Hu, aí você entende o que é verdadeiramente um mestre, né? É ensinamento em tudo, todos os movimentos, sempre aprendizado, sempre disposto a ensinar. E isso é o que vai fazer o seu Kung Fu chegar em outro nível. Os maiores desafios que eu ainda tenho para enfrentar, né, tá no Hard Qigong, que eu acho que é um dos... É sempre muito, muito difícil você fazer calejamento, né, você tem técnicas muito complicadas de fazer, mas estou motivado e acredito que eu vou conseguir, antes de finalizar o meu tempo aqui, conseguir realizar essas técnicas que eu estou tentando realizar. Tenho que realizar a forma completa. Espero estar podendo passar um pouco de como que é esse lugar. Não é moleza. Muita gente chega aqui e desiste, né? Porque realmente parece que o seu corpo não vai aguentar. É muito difícil, é muito treino, é muito puxado mesmo, não é brincadeira. Tem a frase do Bruce Lee: Kung Fu é Kung Fu, it's not child's play, não é brincadeira de criança. Mesmo que tenha as crianças aqui, você vê que ninguém está brincando, ninguém está sorrindo. É muito treino, o treino é muito intenso, é puxado, né? É muito risco de se machucar. Se você não fizer muito certinho, tem que estar muito atento para você poder desenvolver seu Kung Fu dessa maneira. Я сам себя искушаю, еще думаю, что у тебя вообще сам понимаешь. Очень хочется сказать самому, поэтому я как бы ты такая, я такой, мы такие.
E no próximo episódio dessa jornada, a rotina continua a mesma. Cada dia mais intenso, cada treino mais desafiador e uma nova forma introduzida. Movimentos tradicionais que exigem força, precisão e foco absoluto. E não para por aí. Mais acrobacias, mais salto, giro, queda e a cada treino o corpo é testado no limite. Mas junto com a evolução também vem o início de uma dor inesperada. Será que ela vai me parar? E se você estiver até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque a cada desafio nós ficamos mais próximos de entender o verdadeiro significado do espírito Shaolin.